Este ano, a violência de gênero foi mais uma vez o principal mote do Dia Internacional da Mulher. Dados do governo de Minas apontam que em 2016, 126 mil mulheres foram vítimas de agressão física. Conversa comigo Juliana Benício, advogada do Coletivo Margarida Alves e do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Minas. O coletivo reúne 20 advogadas e advogados populares que militam na defesa dos direitos humanos em BH. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Vivian. Juliana, 126 mil casos de violência contra a mulher, 345 por dia, eu me dei o trabalho de fazer a continha. Como você analisa esses dados que o governo do estado divulgou essa semana? Vivian, a gente sabe que existem várias políticas públicas, né, voltadas aí ao combate à violência contra a mulher, mas quando a gente vê um dado dessa magnitude, a gente vê que as políticas estão muito aquém ainda da necessidade para realmente barrar esse cenário de violência. E você me fala em 126 mil no estado de Minas Gerais, não é isso? Nós estamos falando de números mineiros. Números mineiros, 126 mil vítimas de agressão em Minas Gerais. E os dados nacionais em relação à agressão física, na verdade eu não trouxe, mas em relação ao feminicídio, à morte de mulheres por seus companheiros, né? Companheiros em muitas aspas, porque companheiros não fazem esse tipo de violência, não praticam esse tipo de violência, é de 13 assassinatos por dia. Imagina num país, 13 assassinatos de mulheres por dia, e a gente fala de Brasil, se a gente falar de América Latina, se a gente falar de África, se a gente falar de Ásia, e mesmo nos países do Norte, esse número aumenta escandalosamente. Então, eu acho que esses números que você traz, mais os que eu trago, eles mostram que as políticas públicas em defesa das mulheres, elas ainda estão muito aquém do que deveriam ser, na verdade. Mesmo houve, na verdade, um recuo pequenininho de 2% em relação a 2015. Esse recuo, eu tenho várias dúvidas, assim, eu não cheguei a analisar essa pesquisa atentamente, então eu não saberia te dizer com base em que eles se pautaram para falar sobre esse recuo. Mas se a gente pensar em 2% em 126 mil, é quase nada, né? É um cálculo irrisório. E ainda que fosse um número substancial, eu gostaria de saber qual é o recorte que foi feito também, assim. Existe um recorte de raça nessa pesquisa? Porque o mapa da violência, o mais atualizado que nós temos, se não me engano, de 2015, ele fala que diminuiu a violência também contra as mulheres no Brasil. Só que ele fala isso pegando os números absolutos. Quando você analisa a violência em relação à mulher negra, ela aumentou. Ela diminuiu, sim, em relação à mulher branca. E como ela diminuiu muito em relação à mulher branca, na hora que você soma os números gerais, fica parecendo que realmente houve uma diminuição. Mas houve uma diminuição em relação a um segmento da raça, né? Um segmento de raça, as mulheres brancas. Mas em relação às mulheres negras, houve um aumento. Então, esses 2% que você me diz, primeiro é um número irrisório, eu não sei, assim. E segundo é isso, como é que é? É em relação às negras, é em relação às brancas? Não sei te dizer. O que você diria que é necessário? Não é? O coletivo entende que seja necessário para a atuação tanto da sociedade civil quanto do Estado, para, enfim, reduzir essa situação, para fazer recuar, não é? Que a gente, logo no início do programa, eu chamei a atenção para o fato de que novamente a violência é mote. E ano atrasado também foi. Ano passado foi, ano atrasado também. Quer dizer, a questão da violência é pauta sucessivamente, ano a ano, quando a gente discute esse assunto, seja no Dia Internacional da Mulher, ou seja quando acontece alguma coisa que chama atenção, né, sobre a questão das mulheres. Então, são várias as medidas, assim, né? A gente poderia ficar aqui citando várias coisas. O coletivo Margarida Alves, a gente não tem uma elaboração específica ainda sobre isso. Nós somos um coletivo bastante recente, relativamente novo, porque a gente começou a se formar a partir de 2013 e elaborações específicas nós estamos construindo agora acerca desse tema da violência contra a mulher. Mas pelo acúmulo individual, né, que as pessoas do coletivo têm, sem ser o acúmulo coletivo dentro do coletivo, a gente poderia citar, por exemplo, o fortalecimento das redes de proteção à mulher. Porque, infelizmente, a questão da violência, a questão de perdurar a violência contra a mulher,
É o fato de, por exemplo, a dependência econômica dela em relação aos seus parceiros. É o fato de não terem para onde ir no caso da situação de violência. E aí vão para onde? Vão para embaixo do viaduto, para ser espancada, inclusive, como pop em situação de rua. Então, eu acredito que essa questão do fortalecimento mesmo de uma rede de proteção que dê abrigo para essas mulheres, que dê uma fonte, né, de renda, uma fonte econômica, para que elas de fato consigam se desvencilhar dessa violência doméstica, dessa violência no lar. A situação econômica, né? Nós estamos vivendo uma recessão que perdura. Você acha que isso agrava a situação? Eu não tenho dúvida, porque grande parte da vulnerabilidade que qualquer ser humano é exposto, né, a que qualquer ser humano é exposto, tem a ver com a situação econômica. A gente admite muitas coisas por conta dessa dependência econômica. E as mulheres, por receberem menos, por serem mais destratadas no mercado de trabalho, mais discriminadas no mercado de trabalho, por terem esse papel, né, social construído, de que elas que cuidam dos filhos, elas que cuidam da reprodução da vida, nós, mulheres, dependemos mais economicamente, a gente tem mais essa necessidade econômica, nós temos que cuidar dos filhos, né? Não é só a gente, são os... Muitas nem saíram de casa para ir para o trabalho. Né? Exatamente. Isso é uma realidade ainda muito presente no país. Então, ainda que tenham saído, essa questão do cuidado com os filhos, isso torna as mulheres muito mais vulneráveis e mais vulneráveis economicamente mesmo, né? Eu posso dizer. Uhum. Existe, na articulação Estado-sociedade civil, você enxerga algum avanço? Como é que você percebe, né? E o coletivo trabalha com né, com esse tipo de análise? Vocês têm esses dados? Então, a gente entende que houve um avanço com a questão da criação da Secretaria de Mulheres, né, de Políticas Públicas para Mulheres, dentro da Presidência da República, do governo federal até o governo Dilma, mas que isso agora a gente vê um grande retrocesso em relação a isso, inclusive com a própria extinção dessa secretaria especificamente. E quando você me pergunta, né, o que vocês acham que é interessante para poder diminuir a violência contra as mulheres? E eu falei da rede de proteção, e eu também acho que esses discursos machistas, esses discursos misóginos que a gente tem ouvido, e essas posições institucionais machistas, como, por exemplo, a extinção da Secretaria das Mulheres, de Políticas para as Mulheres, eu acho que isso é importante, acabar com esse tipo de coisa, porque esse tipo de política acaba fortalecendo a violência contra as mulheres, porque eu encontro amparo no Estado. Olha, o próprio presidente da República fala que o espaço da mulher é dentro de casa, o próprio presidente da República fala que a importância da mulher na economia é porque ela sabe fazer compra no supermercado. Quer dizer, eles não nos reconhecem, né? Não reconhecem a nossa força, não reconhecem o nosso poder dentro da sociedade e o que a gente pode fazer pela economia desse país. E quando a instituição maior não reconhece, quem que é? O povo vai simplesmente replicar essa fala. Você né? acha que a fala do presidente da República reforça? Não tenho dúvida. Esses conteúdos, esses comportamentos. É o imaginário, fica no imaginário, né? A mulher como um ser vulnerável, como um ser despreparado e cuja competência maior é fazer compra no supermercado. Desigualdades. As desigualdades a que as mulheres estão submetidas, elas reforçam a violência? Você diria que reforçam? Eu diria sim. Quando a gente fala em desigualdade, você pode falar de desigualdade econômica, você pode falar de desigualdade de oportunidade, você pode falar de desigualdade na participação política. Né? Nós temos uma gama de desigualdades que estão aí para quem quiser ver, não é nenhuma novidade. Agora, em que medida elas pesam nessa violência contra a mulher? É exatamente por legitimarem, né? Por legitimarem a mulher como um ser inferior, como um ser que deve ser apartado do espaço social, do espaço político. Essas desigualdades, elas reforçam esse tipo de ideologia, que o lugar da mulher é o espaço privado, é longe do espaço político, é longe do espaço, inclusive, da participação política, é longe das profissões de poder, né? Se as mulheres, hoje a gente estava
fazendo uma atividade pelo Citraeng no TRT aqui, e a parte das mulheres que participaram são as mulheres terceirizadas. Só Citraeng, gente, é o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Minas, que eu me referi no início do programa. Que além de fazer parte do coletivo, eu faço parte do Citraeng. Então, essas mulheres terceirizadas, fazendo o serviço de limpeza, né, o serviço de limpeza lá no tribunal, elas estão numa situação de vulnerabilidade maior do que, obviamente, os homens, e principalmente quando você percebe que os serviços mais... fico com medo de soar preconceituosos, mas mais rebaixados, cujos salários são mais rebaixados, que exigem mais força física, eles são ocupados por mulheres. E na medida em que só mulheres ocupam esses espaços, ou são a maioria, elas estão ali mais suscetíveis à violência. Se a gente tivesse nos espaços de poder mais mulheres, isso sem dúvida seria diferente. E quando a gente fala em violência, quando nós estamos aqui falando de violência, nós podemos falar também de outros tipos de violência. Eu não falo aqui só de violência física. Não é só a violência física. Não tenho dúvida. O assédio, né, o constrangimento, a violência psicológica. Dentro dos locais de trabalho, por exemplo, a violência, o assédio sexual, né, que não quer dizer que vá às vias de fato na questão sexual, mas as cantadas, né, as insinuações, isso é uma violência muito grande que nós mulheres somos submetidas. E aí eu digo mesmo, assim, tem uma frase que todo mundo aí tá... É interessante, só fazer uma parte. Inclusive, as mulheres têm inclusive uma expectativa disso. Isso por si só já é uma... Muitas vezes no trabalho você já tem essa expectativa de que vai ocorrer, né? A pessoa já vive sob essa ameaça, né? Nós não estamos aqui para falar do meu caso concreto, mas eu não posso deixar de citar o meu caso concreto. Eu me formei aos 23 anos de idade e desde então eu trabalho para sindicatos, para o movimento sindical. Então, uma mulher de 23 anos de idade, com uma cara de 19, eu tinha que me embrutecer, eu tinha que ir para os meus espaços de trabalho embrutecida exatamente por esperar, por ser natural que as pessoas agissem assim com relação a mim. Então, eu concordo com você, eu dou esse exemplo só para concordar, que a gente já entra nos espaços assim, com o pé atrás, se defendendo previamente, porque a gente sabe que é o que vai vir. Estamos acostumadas, infelizmente, né? Sabemos o que nos espera. Tem até um treino, né, para lidar com isso, né? As mulheres começam a desenvolver um treino. Mas o grande problema é que isso adoece, a gente a gente está treinada, mas a gente não consegue galgar os espaços, não consegue estar plenamente nos espaços, porque é isso, a gente está sempre com o escudo e estamos sempre reticentes em relação a esse tipo de situação. O coletivo começa um trabalho agora, não é isso? Um trabalho parece bastante interessante. Vocês vão preparar pessoas para advogar junto com o coletivo? Como é que é isso? Então, o coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular. Por que essa assessoria popular? De onde vem essa assessoria popular? A nossa ideia é construir pessoas dentro dos movimentos sociais, o nosso objetivo maior é construir pessoas dentro dos movimentos para que lutem por seus direitos. É óbvio que os movimentos sociais já lutam pelos seus direitos, mas a gente quer dar aos movimentos, contribuir com os movimentos, de forma que eles tenham mais instrumentos na luta pela efetivação dos direitos humanos, a que todos nós devemos ter, esses direitos que todos nós devemos ter. Então, dentro dessa ótica, dessa perspectiva, a gente quer construir, junto com os movimentos, pessoas que são os defensores e as defensoras de direitos humanos. E aí não precisam ser pessoas com formação acadêmica formal, né? São as pessoas que estão ali na lida, no dia a dia. Podem ser advogados, mas não precisam ser. Exatamente. Podem ser, inclusive, essas pessoas que estão ali no dia a dia, que precisam reconhecer uma situação de violência e saber como lidar diante dela, saber como dizer, não, para aí, basta. E gritar contra essa situação e procurar os instrumentos para poder anular esse tipo, né, revidar esse tipo de situação. As lideranças, os ativistas, a militância, gente que estiver envolvida. Exatamente. Quem quiser. Estudante de direito também. Também. Agora, como é que é o conteúdo? O que vocês vão oferecer? Então, vão ser 4 rodadas e a gente vai tratar de temas específicos. Nessa primeira rodada, nós vamos
inclusive vem uma juíza do TJ do Rio de Janeiro, que é a Cristiana Cordeiro, ela vai falar da experiência dela com a questão do roubo de bebês, que nós estamos tendo aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro tem, e isso está ficando uma coisa institucionalizada no Brasil. Se a mãe... Roubo de bebês? Se o profissional de saúde detecta que a mãe é usuária de... Ele acha, né, que a mãe é usuária de algum entorpecente, viciada em alguma substância tóxica, ele tem a obrigação, de acordo com uma resolução aqui do TJMG, ele tem a obrigação de informar isso ao tribunal, e o tribunal, por sua vez, retém esse bebê antes mesmo da mãe sair da maternidade. Então, nós estamos chamando isso de roubo institucionalizado de bebês. Porque, com que legitimidade, né? Como é que você já parte do pressuposto que essa mãe não tem condições de criar esse bebê a partir de uma análise superficial da situação dela ali pelo profissional de saúde? E isso, ao mesmo tempo que impõe essa situação de extrema vulnerabilidade à mãe, coloca o próprio profissional de saúde em situação de... Porque se o profissional de saúde não reportar, ele vai sofrer sanção administrativa dentro da entidade hospitalar onde ele estiver. E se ele reportar, ele é que está na ponta do serviço público ali. Então, quem é que vai ser ameaçado no caso de um bebê ser tomado da mãe? Vai ser aquele profissional da saúde. Então, essa formação que a gente quer dar, essa chamada de atenção que a gente quer dar, ela visa não só defender as mães, mas também defender os profissionais e as profissionais de saúde nesse contexto. Então, além dessa primeira rodada, e aí nós vamos falar muito do conceito, ela é mais básica, nós vamos falar mais do conceito de feminismo, do conceito de violência contra a mulher, nós vamos trazer questões mais genéricas sobre a temática, para a gente contextualizar, entender o que está acontecendo. Uma pergunta aí, uma curiosidade. O coletivo trabalha com mulheres e homens, advogadas e advogados que compõem esse coletivo, não é? O mundo jurídico é um mundo bastante conservador. A questão da mulher, assim, em que medida as mulheres realmente têm recorrido ao coletivo por ser um coletivo preocupado com direitos humanos, não é? E ter uma atenção especial à questão da mulher. E há muito caso de atendimento... dos advogados darem um atendimento, digamos, pouco adequado para uma mulher que está em situação de vulnerabilidade, até por um comportamento machista? É uma curiosidade. A resposta é positiva. Assim, sim, né? Positivo tem um sentido de que é bom, mas não é bom. A resposta é sim. Os homens, quando atendem mulheres, eles tendem a ser preconceituosos, a defenderem os outros homens e não entender a situação de vulnerabilidade a que a mulher está exposta. Só as mulheres dão conta de ter a dimensão desse problema, né? E é até por isso que a gente fala que um homem não é feminista. Um homem não é feminista. Ele pode até lutar com a gente em relação à pauta das mulheres, mas feminista mesmo somos nós, mulheres, porque nós é que sabemos a opressão que a gente sofre cotidianamente. E é isso, o direito é um espaço, eu não tenho dúvida, é um espaço eminentemente masculino, opressor em relação às mulheres. Isso tanto em relação às mulheres advogadas, quanto em relação às mulheres que precisam do direito para poder sair de uma situação de violência. Então, lá dentro do coletivo, quando a gente vai tratar da questão das mulheres, mesmo os homens do coletivo, que são advogados mais desconstruídos nessa questão do machismo, eles não estão imunes a isso, mas eles são um pouco mais desconstruídos. Mesmo eles, a gente não deixa mais lidar com esse tema. A gente já passou por deixá-los lidar com esse tema, já vimos que não dá certo. Inclusive, eles a gente não deixa, porque quem tem que cuidar das mulheres são as mulheres. É aquela palavra lá, né? A sororidade, que é a empatia que só existe entre nós mulheres. Mas o coletivo, a pauta feminista no coletivo, não é que a gente atua por ser um coletivo feminista, não é que a gente atua só voltado para questões de mulheres. Quer dizer que todos os temas que a gente trata a questão das mulheres de forma transversal. Então, se a gente está atuando para uma ocupação urbana, nós vamos pensar da perspectiva da mulher. Que estão, né?
Vocês estão atuando, Isso, né? quando estamos atuando. Quando estamos atuando na mineração, a gente pensa nas mulheres, nas comunidades atingidas, como que é isso sobre a vida das mulheres atingidas pela mineração. Então, todas as pautas nas quais a gente incide, tem um foco específico sobre as mulheres. Agora, nessa quarta-feira, centenas de mulheres foram para as ruas, a gente não tem esse número exato, mas saiu muita gente em passeata, foi para o centro, aí teve aquele pé d'água. Essa foi uma manifestação que ocorreu também em outras capitais do país, né, na maioria delas. Por que essas passeatas, mesmo que numerosas, mesmo que levando muitas mulheres às ruas com uma série de reivindicações sobre as questões da mulher e progressistas, porque ainda estão circunscritas a uma minoria da população? Por que essas manifestações não atraem as multidões, as mulheres oprimidas, as mulheres pobres, negras, que sofrem a opressão econômica, que sofrem a violência dos seus companheiros, como diz você, os seus companheiros, né? Por quê, na sua opinião? Vivian, essa é a pergunta de $1 milhão. Se a gente tivesse a resposta, a gente saberia como incidir e tentar reverter esse quadro. Mas, assim, eu arrisco um dos motivos, né? Eu tenho certeza que são vários, e aí o pessoal da sociologia acho que seria muito mais gabaritado do que eu para responder. Mas, por exemplo, as manifestações do 8 de março, tem poucas, assim, tem número de mulheres aquém do esperado, porque as mulheres estão afastadas do espaço da política, né? Inclusive, isso é um reflexo do machismo. Nós, mulheres, somos criadas para os espaços privados, nós não somos criadas para ir à rua, para, né? Inclusive, um dos motes que foram colocados ontem se você é companheiro, se você trabalha junto, se você é um homem que quer apoiar, ajude essa mulher. Como? Substitua ela no local de trabalho, cuide das crianças dela para que ela possa ir para a rua, porque é isso, assim, a gente ainda está muito afastada do ambiente político, porque internalizaram isso na gente, que o ambiente político não é nosso, e também porque nós temos os outros afazeres, e se a gente não fizer, quem é que vai fazer pela gente, né? Se as mulheres não fizerem, quem é que fará por elas? Então, eu acho que isso afasta, sim, as mulheres desse espaço político e afastou muitas delas, né, muitas de nós, do 8 de março ontem. Teremos outros 8 de março, e quem dera todo dia fosse 8 de março, né? Para que a gente estivesse discutindo isso todos os dias. Né? É verdade. Sabe, a gente conseguiria acelerar as coisas. Né? Mas eu posso falar só Claro, estamos encerrando, mas... Mas com relação ao 8 de março, assim, apesar da chuva aqui em Belo Horizonte, eu sou muito otimista, eu acho que o ato foi muito vitorioso mesmo, assim. Nós saímos da Praça da Liberdade com mais de 1.000 mulheres, ainda não estava chovendo. A ideia era marcharmos até a Praça 7, depois passaríamos pela Guaicurus e iríamos para o viaduto Santa Teresa. E até a Praça 7, mesmo com aquela chuva torrencial, nós nos mantivemos ali, com aquela chuva toda, fazendo a luta, fazendo os gritos e mostrando que nosso lugar não é dentro do supermercado, nosso lugar é na rua, reivindicando os nossos direitos. E aqui em Belo Horizonte, apesar da chuva, tivemos todas essas mulheres na rua, mas Rio de Janeiro tiveram 10.000 mulheres, São Paulo tiveram 20.000 mulheres. Então, é verdade, as mulheres ainda estão afastadas desse espaço, mas nós vamos conseguir reverter isso e vamos barrar aí a violência contra a mulher. Juliana, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Muito obrigada, Vivi. Eu conversei com a advogada Juliana Benício, ela é advogada do coletivo Margarida Alves e do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Minas, o Citraeng. Isso. Então, nós conversamos aqui sobre a violência contra a mulher nessa semana em que lembramos o Dia Internacional da Mulher e, enfim, a realidade que a gente vive, os desafios e a necessidade que tanto o Estado quanto a sociedade se mexa para fazer essa realidade mudar, essa cultura sair desse lugar e a mulher ser mais respeitada e ter mais espaço.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.